Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, boa tarde, aqui é Marco Melo e este é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência. Hoje é dia 17 de maio de 2020 e esse é um programa que fala sobre doenças do alcoolismo, doença da adicção, ou também conhecida como dependência química, doenças emocionais, dificuldades de relacionamento, enfim, falamos tudo que abrange o vasto universo das dependências. Muito legal, obrigado por vocês estarem aqui e vamos começar de música. Bacana, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Agora vou ler para você um trechinho do livro Álcool, o Tóxico Livre. Quando nasce um alcoólatra? Há 10 anos, nós trabalhamos na tentativa de recuperação de alcoólatras e entrevistamos inúmeros dependentes deste tóxico. Perguntamos quanto eles beberam no primeiro dia em que experimentaram uma bebida alcoólica e qual foi o local. Muitos vão estranhar, mas a primeira vez que eles tomaram álcool foi numa festa escolar, num bailinho ou numa comemoração de fim de ano junto a seus familiares. Outros começaram no litoral, no carnaval ou no próprio barzinho do lar, escondidos dos seus pais. Mas o mais importante é que nenhum deles encheu a cara no primeiro contato com a droga. Não se esqueçam que o alcoólatra inicia sua caminhada aí na primeira dose, numa dose inocente, muitas vezes com o incentivo de seus pais. Ninguém nasce alcoólatra, ele vai se aprimorando, aperfeiçoando, logo vai se tornando um mestre em beber. Esse foi o Dr. Cid Paroni Filho, que é um especialista em alcoolismo. Então, muito importante essa informação, porque realmente o alcoólico não nasce alcoólatra, assim, hoje em dia, com o entendimento mais moderno sobre a doença, ele pode até nascer alcoólico, com propensão a ser alcoólico, né? Mas ele não nasce pronto, ele vai se evoluindo aí na doença. Vou disponibilizar para vocês agora um áudio do Julião, aquele grande adicto que fala pra gente com grande propriedade a respeito do programa de NA, Narcóticos Anônimos. Com você, Julião. Tema da palestra: o caminho é um só. Do primeiro ao terceiro passo, o programa me ensina que eu não posso, alguém pode se eu deixar. Primeiro passo me diz que eu não posso, porque ele me retira o químico, mas me sobra um vazio. Segundo passo diz que alguém pode, porque as minhas melhores ideias me levaram até onde eu chego. E o terceiro passo diz, se eu deixar, porque aí eu não vou fazer o que eu acredito que seja bom e vou vir a fazer, sim, o que o outro tem para me oferecer. No quarto passo eu descobri quem era o cara que precisava se recuperar. Mas eu só descobri isso porque no quinto passo foi me dado o caminho. E o caminho é um só. Por isso que eu preciso ter quinto passo. Eu preciso de quinto passo porque o caminho é um só. Não existe outro caminho. Todas as minhas tentativas que foram frustradas para me recuperar, elas se deram porque eu sempre quis que a recuperação se desse através do que eu tinha para oferecer ao programa. E a recuperação nunca se deu ou viria a se dar através disso. A recuperação ela se dá através do que o programa me oferece. E o programa me oferece só um caminho. O caminho da libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou. Então eu cheguei ao programa acreditando que o meu grande problema era usar droga, tomar picada, beber
beber pinga, fumar crack. Eu cheguei com essa ideia, eu cheguei com essa narrativa ao programa. E depois eu descobri que não era isso que o programa tinha para me oferecer, parar de usar droga. O programa me oferecia um caminho que valeria muito mais a pena de ser percorrido do que somente a ideia de parar de usar droga. Que o caminho da ideia de parar de usar droga é um caminho muito curto, porque eu paro rápido. Eu não sou um cara que tenho dificuldade para parar. Eu sou convocado num local, num centro de tratamento ou numa cadeia, eu sou convocado num hospital devido a uma enfermidade e eu paro rápido de usar. E depois que eu paro rápido, eu me recupero muito rápido fisicamente. E ao me recuperar muito rápido fisicamente, eu fico muito propício a achar que eu não tenho problema nenhum. Por isso que tem aquela parte no primeiro passo que diz, na parte da negação, que a negação é uma parte da minha doença que diz que eu não tenho a doença, que eu não tenho problema nenhum. Porque eu me recupero tão rápido a partir do momento que eu paro de me drogar, que eu não entendo o caminho que aconteceu. Aconteceu que por não estar usando droga, obviamente o meu corpo se regenera, porque eu devo ter isso comigo, é uma questão fisiológica, de ordem regenerativa, que eu me sinto tão bem rapidamente, que eu não entendo o caminho que eu percorri para chegar ao tal estado de desespero, que foi fazer o uso da droga. Então, o primeiro, segundo e terceiro passo, ele me dá uma base que no quarto passo eu tenho que vir a me conhecer. Quais os caminhos que eu tenho que vir a me conhecer que me levaram ao estado de desespero? E isso eu tenho no retorno do quinto passo. Porque quinto passo não é ler quem eu sou para uma outra pessoa. Quinto passo é entender qual foi a trajetória que me levou a chegar ao estado de desespero que eu cheguei, que me fez procurar através do uso de álcool e de drogas, naquele momento que eu me encontrei fazendo uso de droga e de álcool, que aquele caminho que eu estava optando, que era fazer a utilização da substância, seria um caminho plausível. Por isso que o programa, ele deixa claro que só existe um caminho. O caminho é o que fala na última página do livro do texto básico, que o programa me oferece a libertação da doença da adicção. Então eu escutei pessoas que me falaram assim, cara, eu vou ficar louco, porque eu estou relutante ao caminho que o programa me oferece. Eu estou relutando, eu já sei que o caminho é um só, mas eu reluto a fazer esse caminho. Eu vou ficar louco, porque eu não consigo focar no caminho do programa. Então eu fico focando nos meus filhos, fico focando no trabalho, fico focando na garotinha que eu tenho num contatinho do celular e não entendo qual que é o caminho que o programa me oferece. Me oferece a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Então esse segredo que tanto me escapou, no quinto passo, eu tomo contato com esse segredo. Eu interpreto quem eu sou, eu interpreto qual o caminho que esse cara que eu sou fez, eu interpreto quais foram as escolhas que esse cara fez nesse caminho que ele percorreu, eu consigo tomar contato com a trajetória que esse cara que eu venho a conhecer, ele idealizou na sua vida para ele ser um cara feliz, para que ele tivesse plenitude, porque na vida desse cara plenitude era ter um bom carro, ter família, ter um bom emprego, ser reconhecido socioeconomicamente. E o caminho que o programa me oferece não é esse, que eu vou ser feliz por ser casado, ter filhos, ter um bom emprego, ou ter um bom carro, ou morar numa casa, num condomínio fechado. O programa me oferece um caminho que vai melhorar a minha vida em relação a todas as vidas que eu acho que eu já vivi ou já tive. Por isso que do primeiro ao terceiro passo eu detenho o uso desse comportamento, deste caminho que eu percorri. No quarto passo, eu começo a entender a trajetória desse cara que está nesse caminho. E no quinto passo, eu compreendo aonde que eu cheguei. Porque o outro, ao escutar aonde eu cheguei, o outro consegue me parar e falar para a minha pessoa: Júlio, você está relutante. Você está relutante
em permitir com que o programa tem para te oferecer, você use e fique bem com a vida que você tem hoje. Porque a vida que você tem hoje, ela vai totalmente contra a vida que você acha que você deveria ter, que era ter uma família, ter um carro, ter uma casa, ter filhos, ter uma boa profissão, ter um bom emprego, ter grana. E o programa vai totalmente contra tudo isso. Porque o programa quer que você liberte, mas não é do álcool e da droga, é da doença da adicção, que é algo muito maior do que usar álcool e droga. Então, a negação que eu tenho dentro da doença da adicção, esta negação diz que eu não tenho problema nenhum, porque é uma parte da minha doença, esse fator chamado negação, que me impede de contar para o outro, no quinto passo, realmente qual foi a minha trajetória. Foi uma trajetória de medo, foi uma trajetória de dúvida, foi uma trajetória de repulsa, foi uma trajetória de falta de aceitação, aonde eu me encontrava, que era dentro da minha casa, com aquele tipo de pai que eu tinha, com aquela mãe que se encontrava ali, com os irmãos que faziam parte daquilo que eu achava e denominava como família. Então hoje está sendo um dia maravilhoso para mim. Porque eu consegui interpretar que dentro do primeiro, segundo e terceiro passo, eu construo um entendimento para quem foi Júlio no quarto passo. Mas eu só reconheço quem foi Júlio no quarto passo quando no quinto passo eu entendo a trajetória que esse Júlio fez para chegar ao tal estado de desespero e fazer o uso do álcool e das drogas para que eu não viesse a ter a compreensão do caminho. E o programa me dá essa compreensão, que só existe um caminho. E esse único caminho está escrito na última página do livro, do texto básico. Que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto te escapou, Júlio. Qual foi esse segredo, meu Deus, que tanto me escapou? Foi entender o caminho que eu tracei. Qual foi as condutas dentro desse caminho? Quais foram as minhas maneiras de pensar dentro desse caminho? E para que eu entenda tudo isso, eu preciso me revelar, eu preciso me delatar, eu preciso me mostrar para o outro. Eu não posso, tendo o caminho do programa, eu não posso, tendo o quinto passo, eu não posso, tendo a oportunidade de admitir a minha própria pessoa, a Deus, tá? E a outro ser humano, a natureza exata desta primeira pessoa, a qual eu venho reconhecer isso através dos caminhos do programa. Eu não posso evitar de fazer isso, me delatar, me conhecer. Eu não posso ficar a me justificar, a racionalizar tremendos absurdos. Eu não posso deixar eu, Júlio, de desfrutar desse benefício, ficar relutando a não viver este caminho de recuperação que o programa me oferece. Eu não posso, senão eu vou ficar louco. Eu vou achar que só por estar sem uso de álcool e de droga eu já estou em recuperação, e por estar sem uso de álcool e de droga a minha vida é plena, a minha vida é maravilhosa. E minha vida não é plena, minha vida não é maravilhosa. Eu tenho uma vida com inúmeros transtornos, com inúmeras dificuldades, inúmeras repulsas. E isso quem vai me deixar claro é o meu apadrinhamento. Porque eu vou me delatar, eu vou me confessar, eu vou me revelar, eu vou deixar claro para o outro qual foi os caminhos nesta trajetória, quais foram as minhas opções nesta trajetória, quais foram as minhas escolhas nesta trajetória de vida, de existência, de quem é Júlio. E o outro, ao escutar tudo isso, o outro vai poder compreender que eu não sou culpado por muito do que eu acabei causando ao próprio Júlio, ou até causando a algumas pessoas que tiveram na trajetória, neste caminho do Júlio. Eu sou responsável hoje por esse Júlio. Sou responsável por esse cara.
por mudar a trajetória desse cara, por não deixar com que este cara continue nos caminhos que não funcionam. Então eu não posso chegar ao estado de loucura sem uso de droga, por não querer viver os caminhos que o programa me oferece. Começando pelo caminho que o meu padrinho pode me dar a partir do momento que eu me revelo a ele, que eu faço o processo de confissão a ele, me delatando a ele, mas antes de falar qualquer coisa a ele, eu estou falando a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular. Eu estou contando para mim os motivos que eu acredito que materialmente eu deveria ter mais, que fisicamente eu deveria ser diferente, com a cor dos olhos, a cor do cabelo, o porte físico, ou até mesmo através do convívio das pessoas que fazem parte do meu grupo ou das pessoas que estão junto do meu âmbito familiar, que eu acho que deveriam ser outras. Então, quando eu vou me delatando, quando eu vou me confessando, quando eu vou deixando claro ao outro quem eu sou, e isto que eu sou vai deixando de existir, e eu vou entendendo que o caminho é um só. O caminho é um só. O foco é um só. A direção é uma só. E está escrito na última página do livro, a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Por isso que eu sofro, por isso que eu reluto, por isso que eu não me trato, por isso que eu preciso escrever sobre quem eu sou, para que isso que eu sou, que eu descobri que eu sou, deixe de existir, que eu tenha a possibilidade e a chance disso que vai nascer a partir do momento que o outro começa a tomar contato com quem realmente eu sou, pois eu estou me delatando ao outro, estou me confessando ao outro, seja na reunião, seja no grupo terapêutico, seja no individual. Eu preciso entender que o caminho é um só, senão eu não consigo viver o que este programa tem a me oferecer, que é me sentir liberto, me sentir em busca de plenitude, me sentir fazendo parte da onde eu me encontro no grupo terapêutico, me encontro dentro da sala dos anônimos, me encontro no meu trabalho, me encontro dentro da minha casa, me encontro dentro de um relacionamento com outro ser humano, correto? Que tem uma outra opção sexual ou que é de um sexo oposto ao meu. E o que esse programa tem a me oferecer é a libertação da doença, e a minha doença, ela grita dentro de um dos sintomas da minha doença, que é a negação, que é só uma parte dos sintomas da minha doença, falando que eu não tenho problema algum, e eu tenho um problema sério dentro de mim, que está dentro da minha maneira de pensar. Então eu tenho que contar para o outro, eu tenho que me revelar, eu tenho que deter o que está me acontecendo dentro da minha maneira de pensar, eu preciso falar ao outro. Por isso que quando eu falo, Júlio, o caminho é um só, são os passos. Você vai ter que dar determinados passos se você quiser não se sentir aprisionado, como aquele preso que está dentro da cadeia, atrás das grades, querendo ter contato com o seu sobrinho, que tem 2 anos de idade, e que foi condenado a 18 anos de prisão, e que ele faz a matemática naquele momento. Meu sobrinho tem 2 anos, eu fui condenado a 18, quando eu saí daqui, o meu sobrinho tem 20, e eu não joguei bola com o meu sobrinho, na melhor idade do meu sobrinho. Eu não passei com o meu sobrinho de mão dada, na melhor idade do meu sobrinho. Eu não levei meu sobrinho para tomar um sorvete, no melhor momento que o meu sobrinho tinha, que era estar com o seu tio, de mão dada, jogando bola, passeando no parque. E ali ele se vê preso, mas não preso pelas grades, preso pela sua trajetória no caminho que era um só, aquele caminho que ele fez que o levou a pé atrás das grades. Por isso que o que me trouxe ao programa, a trajetória que eu fiz, o caminho era um só. E ao chegar ao programa eu tenho que entender que eu vou ter que dar determinados passos. E dentro dos passos, o 5º passo, é o passo que vai me mostrar qual foi a trajetória e o caminho que eu escolhi para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizer isso, eu estou extremamente comprometido com o que o programa pode e está me oferecendo, que é a libertação da doença. Eu vou me manter então aprisionado dentro de uma mente doente, que sofre de uma ausência psíquica, que tem a possibilidade, ao falar e escutar o que o outro tem para lhe informar, para lhe ajudar, como um retorno, como uma direção,
como um sentido de apoio. Se eu não fizer nada contra esse Júlio, que está aqui falando nesse momento para vocês, quem é o Júlio? Um ser desprovido psiquicamente, que gosta de ficar a relutar sobre aquilo que funciona. Pois já funcionou para outros, pode vir a funcionar para mim também. O outro me falou isso, que quando ele se delatou, quando ele se confessou, quando ele se revelou, ele se libertou, mas ele não se libertou do químico, pois tirar o químico do outro foi como tirar o químico do Júlio. Me recuperar da situação de estar sem químico foi muito rápido, foi muito prático. Fiquei sem o uso por um período curto e rápido, logo me recupero fisicamente, me regenero, porque fisiologicamente eu tenho um processo autorregenerativo muito bom. Isso se mostra desde a minha infância, de quando eu caía, machucava o joelho ou chutava o chão com o dedão do pé, e rapidamente a minha pele se recompunha. Mas psiquicamente, eu nunca aceitei as vezes que eu chutei o chão e machuquei o dedão do pé, ou então às vezes que brincando, eu não conseguia acompanhar a brincadeira dos meus amigos e caía no chão e me machucava os joelhos. E eu só vinha descobrir que eu nunca aceitei, pois eu tinha obesidade, pois eu era uma pessoa desprovida da prática física, quando eu me delatei, quando eu me revelei ao outro, quando o quinto passo se fez presente em minha vida. Antes disso, eu não sabia quem eu era. Hoje eu já sei quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Meu nome é Júlio César, eu sou um adicto. Obrigado. Legal, voltamos com o programa Independência. Vocês ouviram aí Júlio César Butti, grande companheiro que fala com muita propriedade a respeito do programa de Narcóticos Anônimos. Muito bacana. Parabéns, Julião. Muito obrigado aí pelo seu entendimento, né? Por disponibilizar esse áudio pra gente. Muito obrigado de verdade. A música chama A Cura, né? Fala de doença, né? Que a doença começa na mente. E eu concordo com isso. Realmente, a maioria das doenças começam antes do patógeno, né? Atacar a pessoa. Primeiro existe uma condição mental para que o seu sistema imunológico baixe e o patógeno entre. Então, até as doenças infecciosas também pode ter origem psíquica. Muito bacana. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Queria mandar um abraço aí ao presidente da ADUSMEC, meu querido companheiro, meu amigo José Luiz Galhardi. Obrigado, José. E obrigado, Jorge Pocinholo, também presidente do Grêmio Recreativo da Rádio Alternativa, que, em comunhão, juntos, eles bolaram esse negócio da gente fazer um programa de rádio, falar sobre alcoolismo, falar sobre droga, falar sobre adicção, enfim, os nossos assuntos aqui do programa Independência. Queria mandar um grande abraço. Hoje é aniversário do companheiro Tutu. Tutu, não sei se você está me ouvindo ao vivo, mas se não for ao vivo, você vai ouvir depois o podcast. Aliás, os podcasts do programa Independência estão sendo um sucesso. Todos compartilham, ouvem durante a semana, tá tendo bastante aceitação e bastante visualizações ali do podcast da rádio. Se você quiser ouvir todos os programas que já passaram, é só conectar lá no mixcloud.com/programa Independência. Você vai encontrar lá o loginho aqui do programa Independência e lá tem todos os programas gravados. Muito legal. Mandar um abraço também pro seu Noel, Belzinho da 15, também conhecido como Atestadinho da Tereza. Obrigado, seu Noel. Ele me ligou ontem, todo sábado o seu Noel me liga. É uma alegria quando eu recebo os telefonemas do seu Noel. Obrigado, seu Noel. Fica com Deus aí, parabéns aí pela sua obediência, né? Por ter ficado tantos anos, 33 anos vai fazer, seu Noel, de sobriedade. Queria mandar também um abraço para o meu amigo Adélio, meu amigo Vanderlei, meu amigo João Custódio.
E meu amigo Eulálio, lá de Piracicaba, que sempre curte aí o programa Independência com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela força, pela ajuda. Tamo junto. Legal. Agora eu vou falar um pouco sobre como nasce um alcoólatra. Não, esse daí a gente já viu. Agora o alcoolismo é uma dependência gradativa, progressiva e ascendente. Também é mais um trecho do livro Álcool, o Tóxico Livre. Muita gente está me falando aí, esses dias que tem ouvido o programa Independência, falando, nossa, Marcão, mas você tá metendo pau no alcoolismo, hein, mano? E é verdade, realmente uma das doenças mais sérias que existem é o alcoolismo. Não tenha dúvida que, em números absolutos, o álcool mata mais do que todas as outras drogas junto. É verdade. Então você pode botar cocaína, LSD, crack, maconha, sabe o que é todas as drogas? Pega a anfetamina, pega o Rivotril, pega todas aquelas drogas lá que o seu médico também te receita, põe tudo no mesmo saco, não vai ser nem 1/10 do que o alcoolismo mata no Brasil. O álcool é o grande vilão. E é por isso que, para tirar o véu dos olhos das pessoas, o programa Independência existe. Através da informação, nós podemos saber mais um pouco sobre essas verdades. É uma verdade que dói, as pessoas não querem enxergar, porque tomar uma cervejinha num sol desse é uma delícia, todo mundo sabe, porém, entretanto, é um problema sério para quem tem propensão a desenvolver o alcoolismo. Mas eu não sou alcoólatra. Você talvez não seja. Ou então não tenha desenvolvido ainda a doença. Então, olha só que interessante o texto do Dr. Cid Paroni Filho. Na sua caminhada, o alcoólatra pode demorar de 8 a 20 anos para começar a demonstrar os sintomas de sua dependência física, orgânica e psicológica. Antes disso, ele bebe e ninguém percebe que é um alcoólatra. Se o dependente for rico, o dinheiro encobrirá por mais tempo a sua dependência pela droga. E ele vai demorar um número maior de anos para demonstrar a todos os sintomas da doença do alcoolismo. Ele poderá pagar tratamentos de desintoxicação. Após uma ressaca, chegará atrasado ao trabalho ou não irá trabalhar, pois é o patrão ou tem um cargo de chefia. Todos os efeitos da droga e todos os seus defeitos de doente do álcool estarão encobertos durante muito mais tempo, pelo fato de ser um homem com bens materiais. Porém, se for pobre, aí vai ser mais difícil para você, hein? Esconder o alcoolismo. Sofrerá muito mais, pois ao chegar atrasado ou faltar no trabalho, poderá ser despedido, até por justa causa. Ficará mais facilmente evidenciado seu vício, porque ele se veste mal, vive em condições alimentares precárias, de saúde e habitação, e não terá dinheiro para poder encobrir os seus efeitos. É isso que o Dr. Cid falou a respeito da doença progressiva, gradativa e ascendente do alcoolismo. E eu conheço muito, como diria, aliás, um abraço pro companheiro Carlão. O Carlão sempre fala isso. Você pode não saber, mas existe o alcoólatra de luxo. O alcoólatra de luxo não é que nem esses alcoólatras que vivem por aí, pelas ruas aí, ou então nos botecos sujos aí de todas as cidades. O alcoólatra de luxo toma cavalo branco, toma Jack Daniels, toma bala 12, enfim, né? O alcoólatra de luxo se esconde atrás do seu dinheiro para que ninguém perceba que ele é realmente um alcoólatra. Então, muito cuidado com o alcoolismo, rapaziada. E meninas também, tomem cuidado, porque o alcoolismo é uma doença totalmente democrática. Pega homens, mulheres,
com qualquer tipo de opção sexual, pega ricos e pobres, pega baianos, pega pernambucanos, paulistanos, paulistas, Mato Grosso, enfim, né? Vocês entenderam, né? O alcoolismo, ele dá na mesma proporção em qualquer camada ou extrato socioeconômico, social, étnico, preferência, enfim, né? Cuidado com o álcool. É um tóxico livre, porque você pode entrar em qualquer boteco aí e pedir uma dose de uma droga muito mais forte do que cocaína, chamada cachaça. É isso aí, tenho dito. Abraço então também para os nossos companheiros, nossos amigos que estão tendo dificuldades com álcool, e eu sugiro que encontrem um caminho de AA, que é uma irmandade de homens e mulheres para os quais o alcoolismo se tornou um problema. Você não precisa chegar no fundo do poço. Procure ajuda antes. Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. Linha de ajuda 19 99461 1839. Frequente as reuniões. Rua André de Melo, número 286. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Alternativa FM 106,3. A Rádio do Povo, a melhor e mais ouvida da cidade. Vamos voltando com o programa Independência. E agora disponibilizaremos a segunda parte da palestra, né, da temática do companheiro Julião. Ele vai falar agora sobre negação, o problema? Não, eu acho que é sobre negação, exatamente. Ouçam aí, Júlio César. Nós vamos falar do tema negação ou problema. As pessoas que não entendem o que fala na nossa literatura, que a negação é uma parte da doença que diz para a pessoa que é portador da adicção que não se tem problema algum, que não se tem doença, que não se tem transtorno, que não se tem nenhum problema, nada. Uma pessoa que sofre de negação é uma pessoa que ela tem um problemão com ela. Porque aquilo que é real, verdadeiro e existencial, ela nega a realidade daquilo. Então, no primeiro passo do texto básico, Livro Azul de Narcóticos Anônimos, um livro muito simples, por sinal, mas muito profundo, no primeiro passo, na página 23, diz que as restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou desenvolver e vou viver os benefícios do programa. Se os benefícios que o programa oferece não é parar de usar droga, mas se me libertar de algo que sempre me escapou por tanto tempo, por qual motivo eu vou negar esse algo que me escapa por tanto tempo? Eu só nego esse algo que me escapa por tanto tempo se eu não entender que antes de vir a negar, eu sofro de algo que eu desconheço, chamado a doença da adicção. Então eu vou me atentar muito a isso, eu vou palestrar muito sobre esse tema, pois eu estou disposto a me aprofundar dentro dos motivos que me fazem, até mesmo me deixam vir a negar aquilo que para mim já é real, é verdadeiro. Que algumas pessoas, como fala na nossa literatura, vão ter que vir a morrer para que a minha pessoa encontre-se em sobriedade. E por muitas vezes eu ainda venho a querer negar isso, me restringindo a sentir isso, que é uma realidade. Porque a negação para essas pessoas é um problema. Porque elas se restringem a acreditar que elas têm que se modificar. E elas querem obter ganhos através daquilo que não deu certo. E a meditação do dia de hoje, ela fala sobre isso. Que eu devo procurar ter erros novos e não ficar errando em erros velhos.
Então, se eu estou ainda buscando errar em erros antigos, erros velhos, erros que já me mostram que já foram erros, quer dizer que eu estou a negar um problema. Este problema tem um nome. É que a minha dicção está me fazendo, dentro da minha maneira de pensar, acreditar que dessa vez vai ser diferente. Só que a meditação já está me dizendo que não vai ser diferente. Que você precisa, Júlio, procurar errar em erros novos. Então, eu estou completando 25 anos sem uso do químico, 20 anos eu fiquei solto no programa, e por 5 anos agora eu estou envolvido no programa, e não estou mais a negar que existe um problema. Esse problema que existe, que está em mim, me impediu de desfrutar do que o programa tinha para me oferecer por 20 anos. Então, por 20 anos eu fiquei sem usar droga, mas eu não tive um processo de ordem crescente evolutiva. Eu tive a abstinência do químico. Foi bom? Foi maravilhoso. Estou muito agradecido? Demais. Pude enterrar a minha mãe estando sem o uso, sóbrio. Pude enterrar o meu irmão estando sem o uso, sóbrio. Pude ir no enterro de vários amigos e vários familiares de amigos meus também sóbrio. Mas eu não tinha entendido os motivos que me fizeram ficar sóbrio. Porque eu sempre vinha negar uma realidade. Que eu sou portador desta doença. E que esta doença, ela não se dá porque eu usava droga, ela não se dá porque eu fazia uso do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Eu sempre vinha negar que essa doença, ela existia na minha vida muito antes de eu me drogar. E aí eu começo a entender que algumas pessoas que eu convivo hoje, onde eu me encontro agora fazendo 25 anos sem uso do químico e 5 anos envolvido na recuperação plena, eu começo a entender agora que alguns vão ter que morrer mesmo, como fala na literatura. Alguns vão ter que entrar em óbito e não vão poder desfrutar do benefício que agora eu começo a desfrutar, que é a libertação da doença, é a libertação da minha maneira de pensar, é a libertação de uma escravidão, de uma necessidade que eu acabei por ter comigo e não entendia que uma das formas que eu encontrei para não olhar essa necessidade foi, de uma certa maneira, usando o químico e as outras drogas para encobrir uma necessidade. E essa necessidade que eu sentia, ela era de uma série de fatores. Era uma necessidade de ter pai, de ter mãe, de ter amigo. Era uma necessidade de ter boa vontade. Era uma necessidade de ter prática, de ter disposição. Era uma necessidade de ter vida. E como eu não entendia isso, porque a doença da adicção, ela trabalha num tríade, que é na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, essa doença ela sempre esteve atuante na minha maneira de pensar. Então, todas as vezes que alguém falava para mim, você não está vendo que você tem um problema? A minha primeira manifestação era o problema que eu trago comigo, a negação. Então alguém falava, olha, mas você não está vendo que você é preguiçoso? E eu negava, justificando, racionalizando. Inúmeros absurdos eu falava, que até eram plausíveis, como fala na literatura, porque eram argumentos plausíveis, quando eu falava, não, mas a minha mãe doente, mas o meu pai, a escola, o livro que eu tenho que ler para fazer o curso lá. São plausíveis esses argumentos? São, mas são inverídicos. Porque o que estava manifestado em mim, que era um dos aspectos da doença da adicção, eu não tinha uma relação com esse aspecto para entender que isso faz parte da doença. Pois eu nunca entendi o problema. Sempre me escapou interpretar esse problema. Como fala na literatura, que eu serei libertado da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou. Então, quando eu entendo que a primeira pergunta do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, que é uma literatura atual, e a primeira pergunta diz, o que a doença da adicção representa para mim? Eu, ali, já começo a me aprofundar na ideia que algo eu nego na realidade. O que eu nego na realidade? Que eu tenho essa doença. Então quer dizer que o fator que fala nesta mesma literatura sobre a negação ser uma parte desta doença que eu nego e que me diz que eu não tenho esta doença, este item é um item que eu tenho que me atentar muito. Que eu não posso mais negar que alguns vão ter que morrer, que alguns vão ter que perder casa, carro, mulher, filho, que alguns vão ter que perder seus entes queridos, que alguns vão ter que perder
a condição de mobilidade, vão ter que ficar em cadeira de roda, vão ter que perder perna, braço, que outros vão ter que perder o rim, uns vão ter que perder um olho. Eu não posso mais negar essa realidade. Porque com o tempo que eu me encontro agora sem o uso de drogas, com esse tempo, que é um tempo substancial, é um tempo que me dá a condição de parar de negar. Eu não posso mais continuar a negar a realidade. Eu fico olhando para o outro, tentando que o outro se recupere, sendo que a pessoa mais importante do singular sou eu. E se eu negar que o eu aprendi lá no prezinho e não dei atenção ao eu, se eu negar isso, no hoje, eu não vou compreender que na nossa literatura fala que o eu se transforma em nós. E eu tenho que aprender com o nós. Porque senão eu vou negar uma realidade que está em evidência. Qual a realidade que está em evidência? Que muitos de nós vão negar ser portador desta doença. Porque esta doença diz para muitos de nós que você não tem problemas. Só que os problemas são inúmeros. É problema amoroso, é problema financeiro, é problema de saúde, é problema de relacionamento, é problema no trabalho, é problema na escola, é problema com seus filhos. São inúmeros problemas. Então a negação, ela é um problema. E se eu continuar a negar que eu tenho um problema, e esse problema chama adicção, e que eu tenho que me aprofundar para entender o que é a minha adicção, e que muitas das vezes eu estou fazendo uma atividade de esporte, sou incomodado nesta atividade de esporte, e a pessoa me liga no meio da atividade de esporte, e me dá bom dia, tá tudo bem, como é que você tá? E eu ali nego a realidade, que não tem bom dia. Estou muito chateado, você está me ligando agora, no meio da minha atividade, você está me incomodando, cara. Não é legal. Porque a pessoa que precisa entender o que está acontecendo, ela não está preocupada nem comigo nem com você. Então eu não posso mais continuar a negar que alguns de nós têm que morrer. Alguns de nós têm que falir. Alguns de nós vão ter que chegar ao tal estado de desespero, perdendo seus entes queridos, perdendo uma parte do seu próprio corpo, tendo problemas de amputação, de cegueira, de diabetes, de cirrose, de câncer. Eu não posso mais negar isso. Porque se eu continuar a negar isso, eu não vou me recuperar. E eu preciso me recuperar da doença da adicção. E no tríade da doença, eu preciso me recuperar na minha maneira de pensar. Então, quando o outro me pergunta logo cedo, está tudo bem? Eu tenho que me recuperar da minha doença. O que é a minha doença? Ela me diz... Ela fala, por ser uma parte de mim, que me diz que eu não tenho problema. E eu não posso ficar respondendo ao outro, está tudo bem. Eu tenho que deixar claro para ele como que eu estou. Porque eu só vou deixar de estar da forma que eu estou, se eu não negar como eu estou. Pois se eu continuo a negar como eu estou não vai deixar de existir. E eu vou continuar a ser uma pessoa que nego um problema. Se é na atividade do esporte, como eu falei, que eu sou interrompido, ou então, se é quando eu estou dentro da minha casa, no meu lar, ou se é quando eu estou sentado fazendo uma leitura, ou se é quando eu estou fazendo ou executando um trabalho profissional, que sou incomodado naquele momento. Eu não posso negar o problema, o incômodo. Eu não posso negar que aquilo me atrapalha, que aquilo não é bom para mim. Então a literatura ela é muito profunda. E eu fiquei por 20 anos negando a realidade de que a literatura poderia me ajudar. E aí agora que eu entro dentro da literatura, me aprofundo, conquisto um apadrinhamento, conquisto amigos que leem a literatura, faço parte de um grupo de pessoas que se envolvem com a literatura. As mesmas, logo cedo, me falam, Júlio, você viu a nossa meditação, que maravilha? Ela diz para nós errarmos em erros novos e não nos velhos erros. Olha que coisa importante. Então, quando eu paro de negar um problema, onde eu sou portador desse problema, chamado adicção, e no tríade deste problema, eu nego a partir da minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, se eu estou negando dentro da minha maneira de pensar, que eu não estou tendo mudança, que eu não estou tendo boa vontade, ou que eu não estou tendo disposição, ou que eu não tenho interesse por nada, se eu não parar esse movimento de negação,
eu nunca vou entender que na nossa literatura disse que a negação é uma parte desta doença que eu sou portador e que ela grita falando que eu não tenho esse problema. Mas esse problema eu tenho porque se mostra presente quando eu nego a realidade daquilo que eu estou sentindo. Então eu tenho que me atentar à negação. Eu tenho que me atentar que no primeiro passo, que é dividido em vários tópicos, antes de eu entender aquilo que eu nego, eu tenho que compreender a doença. E uma vez depois que eu entenda a doença e entenda o que eu nego, o próximo tópico que me vem é o meu desespero, o meu isolamento, aonde eu chego ao fundo do poço. E às vezes eu estou no fundo do poço emocionalmente e nego que estou no fundo do poço. Não aceito, não consigo lidar aonde eu cheguei. E hoje eu estava numa atividade de esporte logo cedo e entendi aonde que eu cheguei. Eu cheguei ao fundo do poço. Por isso que as pessoas me falavam que eu tinha problema e eu negava. Por isso que as pessoas me falavam, cara, você não está vendo o que você fez com a sua vida? Porque eu não enxergava que eu tinha feito com a minha vida em várias áreas da minha vida. Eu não enxergava que eu tinha perdido mulher, que eu tinha perdido filho, que eu tinha perdido a casa, o carro, o emprego. Eu não enxergava que eu tinha perdido a escola. Porque cada um dessas perdas não se deu de uma única paulada. Foi gradativamente e de forma crescente. Foi um pouquinho por vez. Então na escola eu não perdi de uma vez. Eu perdi primeiro no primário, depois eu perdi no ginásio, depois eu perdi no cursinho, perdi na faculdade, aí eu perco na totalidade. No trabalho eu também não perco de uma vez. Eu perco primeiro quando eu fui o empacotador no supermercado, depois eu perco quando eu fui o estoquista no supermercado, depois eu perdi quando eu fui o office boy do escritório do supermercado, depois eu perdi quando tentaram me pôr no almoxarife desse supermercado, depois eu perdi quando a oportunidade, por ser uma rede de supermercado, eles queriam me transferir para um outro estado para mim começar lá, e eu ali neguei que eu tinha um problema. Qual que era o meu problema? Era muito mais importante usar álcool e drogas do que viabilizar, construir uma questão profissional. Então eu tenho que me atentar à doença. Eu tenho que entender que a negação é um problema desta doença. E que eu tenho que reconhecer que alguns têm que morrer. Alguns têm que morrer. E eu não posso mais negar que esta narrativa que está escrita na literatura, que muitos de nós vão perder entes queridos, muitos de nós vão chegar ao fracasso, muitos de nós vão chegar ao óbito. Eu não posso negar que isto é um problema, porque de uma forma sentimental e emocional me causa um abalo. Saber que muitos de nós, porque o eu já não existe mais nesse momento, não é o eu, o Júlio, dentro do seu egoísmo, da sua presunção, é o nós. Muitos de nós, dentro do seu próprio egoísmo, da sua própria presunção, vai negar que tem um problema. E todos esses de nós que negarem ter um problema são aqueles que não vão ficar sóbrios, que não vão ficar limpos, que não vão entrar em recuperação e que vão vir a trazer inúmeros problemas em várias áreas da sua vida. E se eu não estiver atento a isso, continuar a negar esta realidade para o Júlio, eu nunca vou me recuperar. E aí eu tenho um dia muito ruim, um dia onde os sentimentos que vão se apresentar para mim, eu não vou ter habilidade para lidar com eles. E eu preciso ter habilidade para lidar com esses sentimentos. Eu não posso ficar sofrendo da possibilidade de negar o que eu estou sentindo. Eu tenho que sentir. Vejo que a pessoa não está interessada em se recuperar, eu sinto raiva dela. Vejo que a pessoa não tem boa vontade para levantar da cama, acordar, passar um pano no chão, tirar um lixo, escovar o dente. Ela gosta de ficar com a boca com bafo. Eu tenho ódio dela. Vejo que a pessoa está preocupada em fumar cigarro. Vejo que a pessoa está preocupada com outros fatores que não vão ajudar ele em nada. Porque não tem mais o eu, Júlio. Tem o nós, amigo. Eu preciso do outro, dependo do outro. É a minha relação para com o outro que me mostra aonde eu me encontro na recuperação. Eu não posso mais negar que se eu continuar a seguir os caminhos que não funcionam, como na literatura da meditação falou hoje, se eu continuar a errar em velhos erros,
eu estou com um baita de um problema. Eu preciso errar em novos erros. Eu preciso buscar fazer coisas novas. E o que é novo? É ter boa vontade, é acordar, é ter disposição, é escovar o dente, é arrumar minha cama, é passar um pano no chão, é tirar o saco de lixo, é reconhecer se eu fiz uma leitura ou não. Porque recuperação não é, cara, parar de usar droga. Parar de usar droga, eu não posso negar que é algo necessário para que eu entenda o que eu tenho que fazer. Então eu não posso negar esse problema. Que parar de usar droga é o grande problema. Não vou negar isso. Mas existe um fator de negação que diz que as restrições me privam do benefício que esse programa tem a oferecer. E eu não posso negar que esse programa me oferece um benefício onde sempre me escapou. Que dentro do tríade da doença, o que sempre me escapou foi mudar minha maneira de pensar. Então eu fiquei por 20 anos dentro da minha maneira de pensar, sem usar droga e também sem evoluir, sem desfrutar dos ganhos que esse programa me oferece, da liberdade que esse programa me dá. E uma das liberdades que esse programa me dá é de vir a sentir. Então eu vou me atentar, sim, a semana inteira, o mês inteiro, todos os dias, enquanto assim eu sentir a necessidade, sobre o que é a negação. Porque a negação é um grande problema. É o que me impede de ser quem eu sou de verdade. É o que me impede de deixar claro que eu não quero me modificar. Eu quero ter ganhos. Eu quero um carro, eu quero um notebook, eu quero um celular, eu quero um tênis, eu quero um fone de ouvido, eu quero uma bicicleta, eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero fazer sexo, eu quero ter emprego. Mas eu não posso continuar a negar que sou portador de uma doença, que o tríade da doença, quem grita fazendo com que eu queira tudo isso que eu acabei de falar a vocês, é a doença. É o ego. É a exacerbação do ego. Que acredita e me faz acreditar, grita para que se você tiver carro, tiver família, tiver filho, tiver emprego, se você tiver esportista, se você tiver uma bicicleta, um tênis, um fone de ouvido, um Walkman, você não vai se drogar. E nós, não é mais o eu, é nós, sabemos que isso não é real. Isso é uma mentira. Então a negação é um problema. Eu não posso negar que isso é uma mentira. Sabemos, nós, pela experiência entre nós, que muitos de nós buscaram ter carro, moto, barco, lancha, casa, filho, família, empregos, inúmeras opções externas à sua própria existência, e nada disso foi o suficiente para deter ele de usar droga. E que muitas das vezes, quando mostramos a ele que nada disso foi o suficiente para parar ele de se drogar, a primeira palavra que um desses, que faz parte do grupo de nós, falou, foi eu não. Ele negou. Então a negação é um problema, ela não me deixa dentro do tríade da doença reconhecer o que fala na literatura, que a negação é uma parte da minha doença que me diz que eu não tenho a doença. Só que eu não posso continuar a negar, aqui fala a nossa adicção. No meu caso, a primeira pessoa do singular, o eu não posso continuar a negar a minha adicção. E eu continuo a negar a minha adicção quando eu nego para mim o que está acontecendo. Quando eu não olho o que está me passando e de qual maneira está se passando. Então, quando eu estou desta maneira, eu estou extremamente comprometido. Eu não mereço continuar a negar, tendo o programa para me tratar. Obrigado. Legal, esse foi Júlio César Butti, falando sobre negação aqui no programa Independência. Legal, bacana. Vamos com a reflexão diária de Narcóticos Anônimos do dia de hoje, 17 de maio. Defeitos. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse
todos esses defeitos de caráter. Esse é o passo 6 de NA Narcóticos Anônimos. Depois do 5º passo, muitos de nós gastam algum tempo considerando, abre aspas, a natureza exata de nossas falhas, fecha aspas. E seu papel em nos fazer quem éramos, por exemplo, como seria a nossa vida sem a arrogância? Certamente, a arrogância nos afastou de nossos companheiros, evitando que gostássemos e aprendêssemos com eles. Mas a arrogância também serviu para levantar nosso ego, quando nossa autoestima estava criticamente baixa. Que vantagem poderíamos obter se nossa arrogância fosse removida e que apoio nos restaria? Sem a arrogância, estaríamos a um passo mais perto de ser devolvidos a nosso devido lugar entre os outros. Seríamos capazes de apreciá-los como iguais, sua companhia, sua sabedoria e seus desafios. Se quiséssemos, o apoio e a orientação poderiam vir do cuidado oferecido a nós por nosso poder superior. A baixa autoestima deixaria de ser um problema. Um a um, examinamos nossos defeitos de caráter e descobrimos que todos eles eram imperfeições e por isso eram chamados defeitos. Assim, estamos inteiramente prontos a deixar que Deus remova todos eles? A resposta é sim. Só por hoje eu vou examinar minuciosamente os meus defeitos de caráter, para descobrir se estou pronto a deixar que o Deus de minha compreensão os remova. Bacana, legal. Vamos para os nossos apoios culturais e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Sabe qual é a melhor ideia hoje, seguida de uma ação? Não sabe? Que é mais importante na sua vida para você estar onde você está agora? Simples. Evitar a primeira dose, pessoas, lugares e hábitos da ativa. E frequentar reuniões, não é ir à reunião, e sim participar da reunião. Eu preciso parar de beber. A bebida está me matando. Chega de envergonhar a família. Estou no fundo do poço. Chega. Se você quer parar, pare aqui. Alcoólicos Anônimos. Anote e ligue. Prefixo 19 99461 1839. Legal, voltamos aqui com o programa Independência. Eu recebi aqui uma participação através do WhatsApp da rádio 99650-1063 de uma professora da rede estadual. O nome dela é Mariana e ela pergunta assim: tenho percebido comportamentos que podem indicar o uso de drogas em alguns alunos meus do 6º ano. Portanto, bem jovens esses alunos, né? Já com sintomas de que estão usando drogas. O que eu devo fazer? Pergunta a professora Mariana. Professora, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela participação aqui no programa Independência. Eu já pesquisei aqui a respeito da sua pergunta, à luz dos especialistas em dependência química. Quem vai responder sua pergunta é a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, especialista em dependência química. Ela fala assim, se o professor tiver um relacionamento satisfatório com este aluno e conhecimento suficiente sobre os aspectos relacionados à dependência química, pode tentar diálogo com o próprio aluno, no sentido de compreender em que nível de comprometimento este aluno se encontra. Em seguida, de preferência com o consentimento do aluno, deve contatar familiares e encontrar a melhor forma de apoiar os pais, orientando-os para procurarem profissional especializado ou ainda grupos de ajuda mútua, como Al-Anon ou Nar-Anon.
Ou ainda os grupos de amor exigente, que oferecem apoio e orientação sobre como lidar com o problema. Esta abordagem nem sempre é fácil, rápida e tranquila, mas necessita ser realizada. Não adianta negar o problema, pois ele não se resolve espontaneamente. Muito legal. Essa é a opinião, né, da psicóloga especialista em dependência para alunos que apresentarem algum, né? Você sabe que o moleque começa a usar droga, agora quem está falando é Marco Melo, viu? À luz de sua própria experiência, como uma pessoa que usou droga durante muitos anos. Você sabe que o uso de drogas começa a comprometer o comportamento da pessoa, né? Principalmente quando é muito molecada que está na escola, vai pular o murinho do como diria o Raul Seixas, pular o muro do fundo da escola para fumar um cigarrinho macrobiótico, um cigarrinho de maconha. E aí já fica com o zoinho vermelho, já fica chapado e o comportamento começa a se modificar, porque também quando não tem a droga, fica mal-humorado, começa a ficar rebelde, começa a ter comportamentos estranhos dentro de casa ou então na escola, vira aquele rebeldinho da escola, né, da classe, não quer responder, não quer fazer a lição, enfim, uma gama de comportamentos vão mudando. E o menino que era um menino bom aluno e tal, começa a se comportar de maneira estranha. As professoras começam a perceber isso, é lógico. E não tem muito, hoje em dia principalmente, é muito difícil lidar com a molecada, né? A molecada é agressiva, a molecada gosta de já levar uma, e já a gente conhece casos aí até de aluno que bateu em professor, né? Então, o ideal é tentar contactar os pais com o consentimento do aluno, né? E mudar esse comportamento e tentar achar uma ajuda profissional. Bacana, eu vou disponibilizar aqui um áudio do SBT sobre Alcoólicos Anônimos na pandemia. Os pedidos de ajuda para o AA, os Alcoólicos Anônimos do Brasil, triplicaram durante a quarentena. Um dado preocupante, uma vez que o alcoolismo atinge mais de 12% dos brasileiros. Para um alcoólatra, o desafio de todo dia é evitar o primeiro gole. Um gole que seja é muito para um alcoólico. Hoje a gente tem também uma cultura que incentiva, que motiva as pessoas a fazerem uso de álcool, né, de bebidas, enfim. Né? E eu entendo isso como um fator de risco para a nossa sociedade como um todo, principalmente nos momentos de mais vulnerabilidade, de mais fragilidade, como esse que nós estamos vivendo. Desde o início do isolamento social, a venda de bebidas alcoólicas em distribuidoras subiu 38%. Nos supermercados, 27%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a comercialização seja limitada durante o combate à Covid-19. 1 a cada 12 brasileiros tem uma relação abusiva com o álcool. Durante a pandemia, os pedidos de ajuda aos alcoólicos anônimos do Brasil triplicaram. Antes da pandemia, nós tínhamos, em média, diariamente, de 4 a 6 pedidos de ajuda por esse e-mail, que é o nosso comunicado, né? É nosso elo de ligação aí com a sociedade. Hoje, os pedidos de ajuda são em torno de 10 a 15. O AA é um programa gratuito de recuperação que encara o alcoolismo como uma doença física, mental, espiritual, progressiva e que não tem cura. O único requisito para participar é a vontade de parar de beber. Nos últimos 2 meses, as reuniões têm sido virtuais. A pessoa está em casa, ela tem internet, ela consegue pesquisar pelo computador e ter acesso a uma sala de reunião, assegurando o anonimato, que é um princípio, né, espiritual de Alcoólicos Anônimos. Apenas membros do AA podem saber a identidade de quem participa. E é por isso que esse professor de 54 anos não vai mostrar o rosto. Ele frequenta as reuniões há 2 anos e está sóbrio desde então. Eu sou um entusiasta, eu estou assim impressionado pelo fato de ter essa diversidade, né? Pelo fato de contarem histórias de todos os lugares, né? E também pelo fato de eu poder participar mais vezes. Eu participo todo dia, porque eu tenho casa.
Tem gente do Brasil todo, tem gente de fora do Brasil. As reuniões acontecem todos os dias às 8 horas da noite no site do Alcoólicos Anônimos, nesse endereço que aparece aqui embaixo. São 3.000 reuniões mensais com mais de 20.000 pessoas em busca da sobriedade de si mesmas e dos outros. Nesse momento de tanta vulnerabilidade, o apoio da família e dos amigos não alcoólatras é fundamental. Por isso, tente ajudar quem você ama. Uma pesquisa interna revela que 68% dos dependentes que frequentam o AA nunca mais voltaram a beber. É uma caminhada construída passo a passo, dia após dia e só por hoje. Se você quer parar de beber, nos procure. Funciona e eu sou a prova viva disso. Legal, essa foi uma reportagem veiculada essa semana pelo SBT sobre Alcoólicos Anônimos e esse aumento significativo da compra de bebidas nos supermercados e adegas espalhadas pelo Brasil. É óbvio, né? Só tá rolando live de pingaiada. Tá todo mundo o meu ídolo tá lá na live enchendo a cara, eu vou também comprar um monte de bebida, vou levar para casa e também vou encher a cara aqui. Acontece que o aumento de casos de alcoolismo é significativo durante o Covid e que é muito preocupante essa atitude da galera, né, de achar que vai passar essa quarentena aí de cara cheia. Você sabe que o sistema imunológico, que é essencial para que a pessoa seja forte, para não manifestar os sintomas da doença, para vencer esse vírus, é importante que seja com um sistema imunológico muito forte. No entanto, o sistema imunológico enfraquece muito na presença do álcool. Muito cuidado aí, galera, com essa cachaçada toda no meio da pandemia. Agora eu vou falar sobre o preço, o baixo custo dessa droga legalizada chamada álcool. O preço dessa droga legalizada é realmente muito baixo. Uma garrafa de pinga custa menos que 1 litro de leite B. Sendo uma droga legalizada, você poderá adquiri-la facilmente em qualquer estabelecimento comercial, ao passo que as drogas ilegais necessitam de um intermediário, o traficante, para consegui-la e poder ser difícil de encontrá-la se houver repressão policial. Em depoimentos dados por alcoólicos em reuniões de apoio, ouvimos vários relatos idênticos a esse. Muitas vezes eu saía de casa sem dinheiro e bebia durante dias consecutivos. Era só chegar num bar e pedir que alguém me pagasse uma pinguinha e quase nunca me negavam. Mas, quando a gente queria ficar sem beber e pedia para pagar um copo de leite, era muito mais difícil encontrar quem pagasse. Isso ocorre porque uma dose de pinga é muito barata. Se custasse 10 vezes o seu preço atual, temos certeza que todos pagariam um copo de leite ou suco de frutas e não uma dose de álcool. Esse foi o Cid, né? Dr. Cid Baroni Filho, no livro Álcool, o Tóxico Livre, perdão. Álcool, o Tóxico Livre. Beleza, vamos tocar uma musiquinha para dar uma descontraída. Vou tocar para vocês Rocket Queen, que foi o pedido do meu amigo Cláudio. Claudão, demorei para tocar, mas tá aí na agulha. Curta aí seu Guns, que você gosta tanto. Obrigado. Voltamos, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, vamos falar um pouco sobre codependência, a doença da família. Porque codependência, na verdade, é é uma doença também, né? Vamos à definição. Codependência é uma síndrome crônica que segue uma progressão previsível. O codependente é a pessoa com a vida fora de controle por viver uma relação disfuncional com um dependente químico ou alcoólico. Em uma primeira etapa, os familiares começam a experimentar ansiedade em decorrência do abuso da substância pelo dependente. Embora equivocado, existe consenso na família de que não existe um problema real.
A verdade é que o relacionamento se deteriora e se torna cada vez mais tenso. Surgem discussões e dificuldades. As pessoas deixam de conversar a respeito do que realmente pensam e sentem. O grupo familiar se preocupa com o uso de substâncias químicas e, ao mesmo tempo, se ilude negando a doença. Tenta controlar o uso e as consequências do abuso da droga por parte do usuário. A rotina familiar se descontrola e os membros da família passam a desenvolver sintomas físicos e emocionais e frequentemente se afastam do convívio social. Um acordo tácito, explícito e implícito entra em vigor e é conhecido como a lei do silêncio. Não se discute o assunto para que se mantenha a ilusão de que o uso de álcool e outras drogas não está causando problema algum na família. Estamos lidando com ele muito bem, sem a ajuda de quem quer que seja. A partir dessa fase, os membros da família assumem papéis rígidos e previsíveis, tornam-se coparticipantes ou facilitadores do problema. Evoluem individualmente ou em grupo para graves disfunções. É comum a negação do sofrimento emocional e outros sentimentos desconfortáveis. Poderão ocorrer crises graves na família. Cansados, procuram maneiras de fugir da situação que lhes parece insustentável. Costuma ocorrer também o distanciamento emocional do doente. É comum a separação familiar ou até mesmo homicídios e suicídios. O contrário também pode ocorrer. Uma forte unidade familiar protegendo o dependente. De qualquer maneira, esta última etapa é caracterizada por exaustão emocional de todos os envolvidos no processo. Então, Dona Maria, a primeira coisa que a senhora tem que fazer ao ter contato, né, o seu filho está usando droga e tal, é não negar esse problema, né? Não negar o problema seria a melhor solução, né? E encontrar ajuda de grupos de ajuda mútua, né? Tem aqui em Capivari, temos Alanon, temos Naranon, que são grupos de ajuda para codependentes, ou seja, pessoas que têm familiares que usam drogas. Legal. Oi, Marco, tudo bem? Eu queria dar uma boa tarde a todos, que um domingo seja bem abençoado e que o propósito do ar ainda está aí, né? E eu queria ir aí domingo para falar junto com você. Eu estou me convidando, na verdade, né? Daí eu queria saber se podia, daí domingo. Oh, salve, Dani! Essa foi a minha amiga Daniela. Ela tá sempre convidada, já falei para ela. Domingo que vem, então, Dani, sua participação aqui será uma bênção pra gente. Muito obrigado pelo áudio e faça como Daniela, entre em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Alternativa 996 50 1063. Bacana. Estávamos falando sobre codependência, aquela síndrome ou doença que também acomete os familiares de quem convive com uma pessoa que usa drogas ou então bebe demais, né? Que é um alcoólico. E uma dos sintomas dessa doença da família, geralmente uma mãe, um pai, né? Geralmente quem mais se lasca é isso, mas pode ser uma esposa também, ou um marido de uma adicta ou de um adicto, né? E um desses sintomas é a facilitação. A facilitação é um comportamento que, mesmo vindo com boas intenções, serve para proteger o dependente das consequências danosas do abuso de álcool e outras drogas. O facilitador estará contribuindo para a evolução da doença do dependente e a piora da situação familiar. Segue alguns exemplos de comportamentos facilitadores. Negar que o uso de álcool e drogas seja um problema principal. Evitar problemas e conflitos causados pelo abuso de substâncias psicoativas. Minimizar problemas já ocorridos devido ao abuso.
racionalizar a situação, defendendo o comportamento cada vez mais bizarro, como sendo consequência de outros fatores. Proteger o dependente das consequências naturais e lógicas do uso de álcool e outras drogas. Controlar situações e pessoas com a finalidade de regular também o uso de substâncias psicoativas por parte deles. Esperar com paciência que a situação melhore. Praticar a lei do silêncio a respeito do uso de substâncias psicoativas, o que faria surgir mais assuntos desagradáveis, como problemas financeiros, sexo, comunicação intrafamiliar, sentimentos pessoais, atitudes, valores e temores, tudo que possa ameaçar o precário equilíbrio da família. Respostas culturais e habituais por parte dos familiares à dor ou à crise de um membro é a proteção ou a facilitação. Através da redução da dor, procure-se acalmar a crise e ajudar o membro afetado com o objetivo de protegê-lo e proteger a unidade familiar. Essa reação é universal e manifesta-se principalmente no caso das doenças agudas. Em se tratando de dependência química, assim como em várias outras situações, estas respostas não resolvem os problemas, pois impedem que o dependente aprenda com as experiências dolorosas que tendem ao desenvolvimento da consequência de que a dependência lhe está criando problemas. Assim, a codependência é uma resposta normal a uma situação anormal. Neste primeiro estágio, a codependência é simplesmente uma reação aos sintomas do abuso e da evolução para a síndrome da dependência química do familiar. Evidências técnicas e casos estudados revelam que a manifestação da síndrome da codependência respeita, em geral, uma ordem de acontecimentos. E por aí vai. Esse daqui é o livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Heloísa Bernardo. E um vasto conhecimento a respeito da dependência e da codependência, que é esse capítulo que eu estava lendo. Muito bacana. Vamos dar continuidade aqui ao programa Independência. Eu tenho mais um pedido de música. O pessoal pediu uma do The Flanders. Aí é uma que eu gosto muito, a gente sempre toca aí, mas eu vou tocar de novo. Obrigado ao companheiro Clayton, que pediu Um Dia Perfeito, The Flanders. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana. Muito obrigado, pessoal, por estarem comigo essa tarde de domingo ensolarada, dessa quarentena, desse isolamento social. Apesar de que estou vendo bastante gente na rua dando rolê, hein? Será que é o melhor jeito, hein, galera? Se você está me ouvindo de um carro, pensa muito bem se é essencial você estar agora na rua, e se não fosse melhor você estar dentro da sua casa em proteção, protegendo você, a sua família e também as pessoas que convivem com você, não deixando se transmitir este vírus, né? Recebi aqui uma pergunta, deixa eu só ver como chama a menina que me perguntou aqui no WhatsApp da rádio, 996501063. Ah, tá aqui, foi a Solange. Solange pergunta assim, ó: quem consome droga uma vez acaba se tornando um dependente dela? Boa pergunta, Solange. E essa pergunta eu já pesquisei aqui. E a resposta dessa pergunta é a seguinte, ó: não necessariamente. É preciso haver uma predisposição bioquímica originada em fatores não totalmente conhecidos da ciência para a instalação da doença compulsiva. A extensão das consequências do consumo de drogas depende, portanto, do tipo de químico usado, das circunstâncias em que é usado e do grau de predisposição do usuário. Estudos mostram que indivíduos possuem níveis diferenciados de suscetibilidade para a compulsão. A alguns basta pequena quantidade de químicos durante um curto período de tempo para deflagrar a dependência. Outros necessitam consumir quantidades maiores por período maior de tempo.
Outros necessitam consumir quantidades maiores para desenvolver a doença. É importante frisar: todas as drogas alteradoras do estado de humor, usadas compulsivamente ou não, são agentes químicos que produzem mudanças importantes no funcionamento do cérebro. Legal, Solange, obrigado pela sua pergunta. Essa foi uma resposta técnica, né? Da psicóloga Maria Heloísa Bernardo, especialista em dependência química. Mas o programa Independência também já tem algum conhecimento sobre esse assunto, álcool e drogas e tal. E a verdade é a seguinte: dependendo da droga, tem maior ou menor índice de desenvolver a dependência, né? Por exemplo, se você experimentar heroína é uma droga com maior capacidade de vício. A pessoa se vicia muito mais rápido e com muito menos quantidade, muito menos exposição à droga. Ao passo que maconha, por exemplo, vai demorar muito mais tempo para a pessoa desenvolver algum tipo de dependência. Mas todas as drogas são perigosas para quem tem a tendência de ser adicto. E quem sabe? E quem é esse, Marcão, que tem a tendência? Vai saber. Ele pega de 10 a 20, até, no caso das drogas mais potentes, até 40% das pessoas podem desenvolver a doença. Assim, por exemplo, provar heroína ou cocaína. Parece que cocaína é facinho, é doce, é tranquilinha. O caramba, cocaína tem um altíssimo índice de causar dependência química. Então, para quem tem essa propensão, nenhuma droga é segura. Se eu fosse você, eu tentaria não experimentar, porque se você experimentar, pode ser que você goste, e se você gostar, pode ser que você se lasque. O final do programa Independência, a voz da recuperação. Queria agradecer a todos por terem me permitido entrar nas vossas casas, nos vossos alto-falantes, nos vossos carros, para trazer um pouco dessa mensagem de recuperação e também informações acerca do alcoolismo, da adicção, da dependência química e da dependência emocional. Codependência são os assuntos aqui tratados. O programa Independência, lembrando sempre, é uma parceria entre a ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3 aqui de Capivari. Muito obrigado, fiquem com Deus, boa tarde, e com vocês fiquem aí com o programa Tardes Sônicas. Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!